Olá, meus queridos, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou o teu irmão em Cristo, Ginaldo. Esse é o canal Falando do Amor de Deus e, obviamente, estamos falando sobre a graça do nosso Deus. Eu quero trazer uma mensagem rápida, uma reflexão rápida ao teu coração nesta ocasião. Eu quero ler com você alguns versículos aqui do capítulo 4 do livro histórico de João, onde, a partir do versículo de número 4, diz o seguinte: no caminho teve que passar por Samaria, no caso Jesus teve que passar por Samaria, e lá pelo meio-dia, quando se aproximava da aldeia de Sicar, veio ao poço de Jacó, situado na propriedade que Jacó havia dado ao seu filho José. Verso de número 6. Jesus estava cansado da longa caminhada no sol quente e sentou-se exausto ao lado do poço. Verso de número 7. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus pediu um pouco. Aí o versículo de número 8. Ele estava sozinho naquela hora, enquanto os seus seguidores, enquanto os discípulos, tinham ido à aldeia para comprar alimentos, para comprar comida. A mulher ficou surpresa que um judeu pedisse qualquer coisa a uma desprezada samaritana. Geralmente, eles nem falam com elas, né? E comentou isso com Jesus. Então, aquela mulher, vendo que Jesus toma a iniciativa de pedir-lhe água, de solicitar um pouco de água, haja vista que ele estava cansado daquela viagem toda, aquela mulher fica surpresa, porque os samaritanos, eles eram simplesmente desprezados das pessoas, eles eram desprezados dos judeus. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles tinham na realidade, uma completa antipatia, eles não se comunicavam, eles não se davam. E aí, nesse diálogo, é importante nós observarmos que nesse diálogo, essa mulher, quando Jesus ele fala isso, se dirige a ela e pede água, e ela dá essa informação para ele: olha, o senhor sabe que nós, samaritanos, a gente não se dá, e você não deveria sequer dirigir a palavra para mim. E aí, o versículo de número 10, Jesus responde para ela o seguinte: se ao menos soubesse que presente maravilhoso Deus tem para você, e quem sou eu, você me pediria um pouco de água viva. Aí, o versículo seguinte, a mulher, que aqui eu vou dizer que a mulher representa a religião, ela vai dizer o seguinte: mas o Senhor não tem nada, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde. Disse ela: e este poço é fundo, de onde tiraria esta água viva? Jesus está oferecendo àquela mulher água viva. Em outras palavras, Jesus está falando de coisas espirituais, e aquela mulher está imaginando ou está pensando em coisas naturais. Então, o contexto da mensagem que eu quero passar para você, na verdade, é este: o Evangelho da Graça. E o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo do Espírito. É o tempo de vivermos a liberdade do Espírito de Deus. É o tempo de vivermos hoje o tempo do Espírito em nossas vidas. Então, nós vamos voltando aqui para o texto, nesse diálogo, em que Jesus estava falando para aquela mulher acerca de coisas espirituais. Ele estava falando: a água que você bebe, essa água aí que você vai na fonte, você bebe, é água natural, é aquilo que a religião te oferece. Que todos os dias você tem necessidade de beber de novo, de voltar de novo na fonte, de beber outra vez. E por quê? Porque você nunca vai estar saciado. A sua sede espiritual, ela nunca vai estar saciada. Você é um filho da livre. Você é um eleito de Deus. Você já está vivendo o novo de Deus. Porém, a sua mente continua atrofiada. Porém, a tua mente continua presa aos rudimentos. A tua mente continua presa aos dogmas. A tua mente continua presa ao cerimonialismo. Todas essas coisas, as quais
nós defendemos que não é mais necessário. Tá? Então, é esse o detalhe, é isso que nós estamos tentando trazer para você aqui nos nossos vídeos. E este canal, ele será usado, ele está sendo usado, está sendo utilizado para te dar as boas novas do Evangelho. Nós não queremos pregar as velhas, né? Queremos pregar as boas novas. As boas novas do Evangelho é que você precisa viver o tempo do Espírito, que nós precisamos viver o tempo do Espírito, irmãos. Meu irmão, minha irmã, não é mais tempo de voltar nos rudimentos, de viver as práticas da lei. Cristo, a Bíblia diz que Cristo, ele foi o fim da lei. Ele foi o fim da lei. Ele eliminou o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. João, quando Jesus foi adentrar ali o Jordão para se batizar, João apontou o dedo para ele e disse: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a pergunta que eu faço para você é: ele tirou ou não tirou? O pecado saiu, foi eliminado, foi cravado na cruz ou não? Entendeu? Então são essas perguntas que muitas vezes são feitas e não tem resposta. E eu perguntei muito isso. Eu me fiz essa pergunta muitas vezes enquanto estive no sistema. E o diálogo vai continuar, versículo de número 11, mas o Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde, o Senhor não tem como tirar, porque o poço é fundo. Aí, versículo 12 diz assim: além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Como pode oferecer uma água melhor do que esta, que ele e seus filhos e seu gado beberam à vontade? Então, ela estava comparando o que Jesus tinha para lhe dar com o que a religião tinha para dar para ela. Os preceitos religiosos estavam presos na mente daquela mulher e ela não podia abrir mão daquilo. Você está entendendo? É o que acontece quando nós pregamos a graça. É o que acontece quando nós anunciamos a graça de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão presas no sistema religioso e elas não abrem o seu entendimento para receber a palavra. Elas não entendem, elas começam já a apedrejar, elas não param para ouvir, para assistir a mensagem completa, elas não param para entender os pontos que estão sendo abordados, e a partir do momento em que elas elas já começam a ir nos comentários e não concordam, e não isso, porque a mente está fechada, porque os olhos estão vedados, porque a religião faz isso. A religião, ela tem o poder de deixar o homem com os olhos fechados. Ela tem o poder de deixar o homem com os olhos vendados. Isso, infelizmente, é o que tem acontecido muito. E nós não estamos aqui para fundar uma nova religião. Não queremos criar um novo conceito. Apenas ler a palavra e anunciar o evangelho eterno, o evangelho da graça. Ela com o pensamento religioso, Jesus mostrando-lhe o caminho da vida eterna, o caminho da graça. Vivemos o tempo da graça eterna. Vivemos hoje o tempo da graça eterna. Ah, Ginaldo, mas então eu não tenho que fazer isso, não, porque na carne, tudo que você fizer na carne, você não vai conseguir agradar a Deus. Você não vai poder fazer aquilo que ele já fez. Você não vai ter condições de fazer aquilo que Jesus já fez. Se fosse para você fazer, ele não teria feito. Se fosse para eu fazer, ele não teria feito. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, para finalizar aqui, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E ele acrescenta dizendo: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: temos um entendimento acerca da palavra. Jesus disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores
adorariam ao Pai em espírito e em verdade, não mais no monte, não mais no templo, não mais em qualquer outro lugar, porque a hora já estava chegando e já havia chegado naquele momento, em que os verdadeiros adoradores teriam que adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai dos espíritos, ou seja, o nosso Pai, é espírito, e importa que aqueles que o adorem desta forma. Então entendam que para a religião, adorar tem que ter uma referência de um templo, tem que ter a referência de um lugar específico. Mas a palavra da graça, ela diz para você, ela diz para mim, ela diz para o mundo que nós precisamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, então você não precisa ir num lugar buscá-lo, porque ele já está dentro de você. O Pai do teu espírito, aquele que habita no teu espírito, na tua carne não. Eu quero que você entenda isso. Na tua carne ele não tem como habitar, porque a tua carne ela não se converte, a minha carne, a nossa carne ela não vai se converter. A nossa carne ela não muda, a nossa carne ela não se rende. É importante lembrar, não adianta você sacrificar, fazer o que você não vai acontecer, não vai mudar. A tua carne não vai se render. Agora, quando você tem os seus olhos iluminados, quando você tem a sua vida, a sua mente salva, a sua mente iluminada, aí você consegue adorar o Pai em espírito e em verdade. E as coisas que o mundo à sua volta te oferece de ruim, você não vai abraçar, você não vai agarrar, porque o Espírito de Deus que habita no teu espírito, esse te guia pelo caminho da verdade, esse te guia pelo caminho da presença, esse te faz sentir essa presença independente do lugar onde você ande, onde você esteja, tá certo? Que Papai do céu, o Deus que habita em mim, que habita em você, ilumine os teus olhos, para que você não viva de acordo com o que a religião diz, mas viva de acordo com o que o Espírito dele diz, com o que o Espírito dele determina para a tua vida. Que você possa viver de acordo com o que o Espírito de Deus tem ensinado através da sua palavra de graça, sua palavra poderosa. Assim é. Beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.